Olá, galera do 7º ano. Vamos iniciar mais um ano letivo. E, neste início, temos todo um contexto histórico para viver neste ano. O tema que vamos falar na aula de hoje é o Reino de Sahel. Esse Reino de Sahel, ele vem originado da África. A África é o berço da humanidade. Então, agora, nós vamos entender esse processo. Como foi esse berço? Vamos estudar esse início da África para saber como que se deu essas expansões. Localizado no ocidente, a África, a oeste de Axum, por volta do século IV, formou-se pela unificação de vilarejos, estabelecido entre oásis e rios, desertos e o famoso deserto do Saara. Articulavam-se com povos nômades e mantinham o controle de toda a rota comercial. Com isso, as cidades que foram construídas em Sahel, que foram surgidas, vinham paralelo ao deserto do Saara. Eram pontos de paradas de caravanas comerciais, de mercadorias e escravos. A escravidão era uma parte substancial da atividade comercial do Império. Os primeiros assentamentos na região de Sahel ocorreram junto a oásis. O que são oásis? São pequenas porções e regiões férteis em pleno deserto, com presença de água. E também os rios. Surgiram em seguida aldeias e cidades e o comércio se expandiu. Devido a essa expansão, surgiram reinos e impérios. Então, para fazer esse surgimento de reinos e impérios, eles tinham que ter uma presença de água, eles tinham que ter uma presença de rios. Por isso que essa cidade de Sahel foi criada à margem do deserto. Como podemos observar, que nós falamos, né, que os antigos reinos africanos, o reino de Gana, o império de Mali, as cidades de Djenné e Timbuktu, eles são criados nessa extensão à margem do deserto do Saara. Então, o primeiro império a ser estudado na aula de hoje vai ser o reino de Gana. O reino de Gana foi de grande importância, pois ele tinha uma maior extensão, ele iniciou o comércio, ele iniciou essa evolução nessa criação de um império e trazendo grandes características. Podemos ver também neste mapa aqui a seguir, quando eu falo a limitação que acontece entre o deserto do Saara e Sahel. Então, quando eu falo que fica à margem, é porque ele fica próximo, ele não adentra ao deserto, ao grande deserto. Ok? Então, por isso que falo. Então, agora nós vamos ver características, os acontecimentos e consequências. Gana foi um império fundado para defender os povos nômades que viviam no deserto, formando assim um dos maiores impérios no continente africano, que se desenvolveu para fora das regiões litorâneas ou da África muçulmana. A economia comercial de Gana atingiu seu auge no século VIII. Tinha como característica os impostos e rotas comerciais, ao interligar as regiões do norte da África, Egito e Sudão. Entre os principais produtos comercializados estavam o sal, tecido, cavalos, tâmaras, escravos e ouro. Então, gente, principais produtos comercializados. Então, começa aí a falar-se da escravidão e tratar pessoas obtendo para ter a mão de obra como escravos. Esses dois últimos itens, que eram escravos e ouro, era fundamental para a expansão econômica do reino de Gana e tinha um considerável aumento da força de trabalho disponível.
que era o trabalho escravo. Com isso, o ouro era escoado principalmente para a região do mar Mediterrâneo, onde os árabes utilizavam na cunhagem de moedas, então na fabricação de moedas. Para controlar as regiões de exploração aurífera, o rei era responsável direto pelo controle do produto. O sal, que também é bastante importante, porque nós sabemos que o sal, ele faz com que os alimentos mantenham-se por mais tempo, e naquele período não tinha todas as tecnologias que hoje temos para guardar alimentos. Então, eles utilizavam o sal. Mediante a sua importância, qual que era a sua importância? Era de conservação de alimentos e a retenção de líquidos para os povos que vagavam no deserto. Mas como isso pode acontecer? Então, você pega, vamos dar um exemplo numa carne. Você envolve ela com o sal. Ela vai tirar aquela salmoura. Ela vai gerar aquele líquido. Para as pessoas que viviam no deserto, eles tomavam aquele líquido, mesmo tendo uma grande proporção de sal. Porque eles precisavam sobreviver. Então, assim podemos entender a sua importância. E ele estava contido em todo o período de extensão, de apropriação, de crescimento, né, tanto dos reinos como dos impérios. O reino de Gana começou a sentir os primeiros sinais de crise com o esgotamento das minas de ouro, que sustentavam a sua economia. Além disso, após o século VIII, a expansão islâmica ameaçou a estrutura centralizada do governo, os chamados almorávidas. Quem são os almorávidas? Bárbaros que formavam uma espécie de associação de caráter religioso. Teriam empreendido os conflitos que, em nome de Alá, destruíram o reino de Gana. Então, tiveram essa crise do ouro. Pessoas, teólogos, se juntaram, se formaram estes bárbaros para fazer as guerras em nome de Alá, e o reino de Gana sentiu essa crise, vivenciou. Entre os séculos 13 e o século 16, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, começou a florescer. Mas por que floresceu? Porque Gana estava em crise, então deu oportunidade para florescer de outro império. Um império muito maior. Um império rico e poderoso. É o império de Mali. Então, agora nós vimos o reino de Gana, né, que ele tinha como principal comércio o ouro e cavalos, tâmaras, escravos. E agora, aqui onde que podemos perceber que nós vamos surgir com o Império de Mali. Saímos do reino de Gana e vamos para o Império de Mali. Mali surgiu de uma crise. Vamos ver como que foi isso? Eram habitados por vários povos. Falavam-se a mesma língua do povo de Gana. Adotaram a cultura e a religião do Islã. O comércio e o controle das rotas e cobranças de taxas sobre produtos como o ouro, o sal, o escravo, o marfim e a noz de cola eram fundamentais para a manutenção do Estado. Sua população era favorecida pela riqueza do comércio, exceto o sal, indispensável na sua alimentação. O Império de Mali, ele se impôs de forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis
por meio de uma assembleia composta por diversos povos do império. Mali se tornou herdeiro de um império de Gana, depois de uma guerra travada, pois passou a controlar todo o comércio local. O ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio do Mediterrâneo. Com isso, outras cidades foram surgindo ao redor de Mali. Como já falamos no início, as cidades de Timbuktu e de Jené, localizadas às margens do rio, foram incorporadas ao Império de Mali. Já eram grandes centros políticos e comerciais. Essas cidades foram transformadas em centros cosmopolitas, grandes centros urbanos das grandes cidades. Podemos perceber, até mesmo nessa imagem, que as construções eram grandiosas, era já no formato da criação de um império. O seu imperador nunca abaixo, né, junto com o povo, no chão, mas sim numa altura mais elevada, né, que dando o som de grandioso. Então, o que podemos perceber também? Que não foi apenas o Império de Mali e nem o Império de Gana, mas também surgiu Songhai, Império de Kush e o Império de Axum, cada um com as suas características próprias e com as suas vivências nesse crescimento que se deu. Aqui nós podemos observar, e falamos novamente, que a África é o berço da humanidade. Dá para ter a noção nesse mapa que cada cor é referente a um império. Então, o Império de Mali, ele vem, mas depois ele é tomado por Gana. Temos também o Império de Songhai, como eu falei, o Vale de Grandes Vendas, o Estado Zulu, o Reino de Ashanti, o Reino do Congo, o Reino de Abomey, e hoje, que eu quero que vocês percebam, que eu vou falar a referência, nós vamos falar um pouquinho de como a África está hoje. Ela tem uma área de 30 milhões de quilômetros quadrados. Sua população hoje está em 850 milhões. Tem 53 países e a língua unificada ocorreu em 2019. Então, ficamos aqui com mais esse contexto histórico. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular no código que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV.